particular, da arquitetura no panorama mundial, Oscar Niemeyer era lançado como um grande arquiteto, ombro a ombro com os notáveis dos países desenvolvidos. Essas relações já contribuíam para o redirecionamento da política externa brasileira. Colateralmente, a difusão da arquitetura moderna se beneficiou, estabelecendo o International Style, ou uma diversificação contestadora da suposta austeridade e impessoalidade. No pós-guerra, a geografia da arquitetura moderna diversificava-se. A partir de então, os Estados Unidos, Japão, países escandinavos, México, Venezuela e Brasil também estavam inclusos. A prioridade atribuída à construção de Brasília e sua inauguração em tempo recorde foi um audacioso lance de afirmação política perante a nação e uma bem-sucedida ação de marketing internacional. O Brasil projetava-se no mundo como um país de grandes iniciativas, capaz de realizações que nenhuma potência de primeiro mundo não ousou empreender, construir e inaugurar uma nova capital. A arquitetura moderna brasileira, mesmo informada de um conteúdo internacionalista, corresponde a um esforço de transfiguração de concepções, aderindo cores próprias, sem se apoiar em uma tradição local imediata, mas buscando no passado referências de identidade. Com a crise dos grandes centros capitalistas, a doutrina Truman indicou os caminhos norte-americanos. A debilitada Europa Ocidental acabaria recorrendo aos Estados Unidos, que proporiam o Plano Marshall para a recuperação dos prejuízos do palco da guerra. A América Latina e o Brasil, em particular, beneficiada por imensos saldos em câmbios estrangeiros, preparou a dinamização do seu setor industrial. Todo esse comportamento inibiu algumas gerações de arquitetos brasileiros e sufocou uma discussão construtiva, em parte responsável pela atitude refratária a qualquer forma de crítica à arquitetura brasileira desde então até hoje. A grandeza econômica no imediato pós-guerra concorreu com um ambiente propício para um maior intercâmbio com artes plásticas internacionais. A criação do MASP, em 1947, possibilitou a vinda do casal Lina Lobo e Pietro Maria Bardi para a organização do novo espaço cultural. As duas edições da Bienal Internacional de Artes Plásticas em São Paulo, em 1951 e 1953, também atraíram as atenções de inúmeros artistas e críticos internacionais, gerando mais visibilidade para o país. Arquitetura mundial pós-guerra. Portinari colaborou com os arquitetos brasileiros nos painéis do edifício do Ministério da Educação e Saúde e no edifício sede da ONU, em Nova York, notabilizando-se pela pintura de cunho social. Em março de 1957, proclamou-se o resultado. Lúcio Costa era o autor do prêmio vencedor. O vencedor apresentou-se com uma ideia: um plano piloto em uma única planta e croquis ilustrativo dos conceitos contidos em um relatório que detalhava apenas o essencial da proposta. Brasília. A arquitetura e a arte moderna brasileira se desenvolveram consideravelmente na Guerra Fria. Em 1945, o Museu de Arte Moderna em Nova York promoveu a exposição e o catálogo Latin American Architecture Science 1945, com a participação de críticos que elogiaram a exposição. Alguns rótulos foram atribuídos por críticos e estudiosos europeus e norte-americanos, mas a arquitetura feita no Brasil era originalmente chamada de arquitetura moderna brasileira. Para a crítica internacional, o período do pós-guerra é repleto de novos nomes e qualificações. Essa diversidade resultava como colário adverso das concepções idealizadas pelas gerações pioneiras ou pelos vários movimentos presentes no início do século XX até o fim dos anos 30. Contradições ideológicas foram aspectos comuns a vários países latino-americanos. Um fato marcante no subconsciente latino foi o evidente patrocínio governamental. O grupo brasileiro, liderado por Lúcio Costa, teve impulso inicial do presidente Getúlio Vargas, e seus desdobramentos posteriores tiveram forte impulso oficial para efetivar suas criações arquitetônicas. No panorama mundial do período da guerra, dois nomes brasileiros destacavam-se no cenário das artes: Cândido Portinari e o músico Heitor Villa-Lobos. Nem todas as críticas eram favoráveis. Alguns arquitetos e designers disparavam severas críticas à escola brasileira.
Uma crítica contundente contra a arquitetura moderna brasileira encontrava um ponto em comum: a sua pouca expressão em obras de cunho social. Juscelino Kubitschek foi um político visionário. Brasília foi uma das suas avançadas de sua gestão. A ideia era a transferência da capital do país, do Rio de Janeiro, para o centro do território brasileiro. Para a escolha do projeto, formou-se um júri composto por arquitetos renomados de todo o mundo. Em 1954, o arquiteto alemão Walter Gropius afirmava que os brasileiros desenvolveram uma atitude arquitetônica moderna própria. A repercussão internacional foi devidamente apropriada pelos meios políticos e pela população em geral, merecendo novamente o entusiástico posicionamento dos arquitetos renomados mundialmente diante as realizações da categoria.